Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 16 de março, eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Minha gente, olha, hoje nós vamos dar destaque aqui para a crise que se abateu sobre o Credit Suisse. No episódio de ontem, quarta-feira, a coisa estava sendo geminada no mercado europeu, mas tomou uma proporção gigantesca durante o dia, com repercussões no mercado financeiro, nas ações dos bancos, uma preocupação enorme sobre se o mundo está entrando novamente numa crise financeira, como vivemos em 2008. Portanto, hoje vamos dar um pouco mais de foco no que está acontecendo no Credit Suisse, mas a partir da crise do Banco Suíço, vamos entender as repercussões, por exemplo, na decisão dos bancos centrais sobre o aumento dos juros. Já há uma mudança na expectativa, tanto para o Banco Central Europeu, que decide hoje, nesta quinta-feira, a taxa de juros, quanto o Banco Central dos Estados Unidos na próxima semana. Tem repercussões aqui para o Brasil também? Claro que tem. Ontem o mercado aqui sentiu muito. Então vamos seguir nesse episódio hoje, tratando bastante sobre esse caso e a partir dele, talvez o ponto mais importante. Nós vamos começar com a participação da Priscila Yazbek, trazendo aqui a última informação sobre o caso. E depois eu vou fazendo o retrocesso. A última informação é de que o Credit Suisse vai acessar um empréstimo de mais de 50 bilhões de dólares oferecido pelo Banco Central da Suíça. Ontem à noite, o Banco Central da Suíça e a agência reguladora do país, equivalente à CVM aqui do Brasil, né, a xerife do mercado na Suíça, ambos soltaram um comunicado dizendo, olha, nós vamos fazer tudo que for necessário para garantir a liquidez do Credit Suisse. Enfim, isso já tinha surgido ali como uma ponta de calmaria e hoje acordamos nesta quinta-feira com essa informação do empréstimo. Participação especialíssima da nossa querida Priscila Yazbek, direto de Paris, dando mais detalhes sobre este empréstimo e também sobre a expectativa, minha gente, para a reunião do Banco Central Europeu, que, como vocês sabem, quando tem um evento assim, acontece no meio do dia, né? Logo aí no caso do BCE, no meio da manhã. A repercussão toda eu trago amanhã, mas é para vocês entenderem em que contexto isso tudo está acontecendo. Vamos ouvir a Priscila. Então vai ser um empréstimo de 54 bilhões de dólares fornecido pelo Banco Central da Suíça, que já tinha feito essa oferta ontem. O Credit Suisse ainda não tinha dado uma resposta. Essa resposta, então, veio na madrugada. Além disso, o Banco Suíço também disse que vai recomprar uma parte da sua dívida em títulos emitidos em dólar e em títulos emitidos em euro. Quando um banco recompra a sua própria dívida, isso mostra que, de certa forma, está confiante ali num processo de reestruturação. Além disso, nesse comunicado que eles soltaram na madrugada, o CEO do Credit Suisse disse que está tudo bem e que o banco provavelmente não... disse que os funcionários devem se concentrar nos fatos e que o banco vai continuar a se concentrar na sua transformação em uma posição de força. Aí o acionista principal do Credit Suisse, o Banco Saudita, que causou todo esse alvoroço, também disse que está tudo bem e que o banco provavelmente não vai mais buscar capital. Com isso, as ações do Credit Suisse na pré-abertura estavam subindo já 35% e o índice que mede o comportamento dos bancos na Europa também 3%, ainda assim uma recuperação menor do que a queda ontem de mais de 6% desse índice que mede o comportamento dos bancos na Europa. Agora, Priscila, tem um componente aqui que eu citei agora há pouco na abertura, que é a política monetária que está sendo adotada no mundo para lidar com a maior inflação em 40 anos. No caso da Europa é a mesma coisa. Lembrando que a Suíça não faz parte da zona do euro, portanto não tem um reflexo direto da decisão do Banco Central Europeu, mas o BCE anuncia daqui a pouco a taxa de juros. A Christine Lagarde tinha dito, olha, a gente vai manter uma alta no ritmo de 0,5% por reunião. Qual a expectativa? Será que eles vão conseguir fazer isso? Christine Lagarde vai manter o seu plano? Pois é, essa crise no sistema bancário colocou uma dúvida grande no mercado, né, Thaís? Na semana passada, eu estava vendo aqui os dados agora de manhã, a expectativa desse aumento de 50 pontos base, de meio ponto percentual que você falou, era de 100%. Agora de manhã já estava entre 40% a 45%. Ainda assim, uma chance maior do que ontem, quando a crise do Credit Suisse estourou, que a chance de um aumento de meio ponto era só de 20%. Então, essa decisão do Banco Central Europeu, vale falar,
ela já estava sendo questionada desde a crise do Silicon Valley Bank, do SVB, já que o fato de os juros aumentarem muito rápido foi o que provocou, então, esse prejuízo bilionário no SVB. Então, esses bancos, eles compraram títulos quando os juros estavam lá embaixo durante a pandemia. Então, com essa alta muito forte dos juros tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o que acontece é que esses títulos perderam valor e provocaram esses prejuízos. Isso colocou uma dúvida no mundo todo se os bancos centrais vão conseguir continuar fazendo esse aperto monetário, porque podem prejudicar mais bancos que têm esses títulos na carteira. Esse é um ponto. E o outro ponto é o que você falou, né, Thaís? Também essas crises, esses bancos que vêm à falência ou ações que desabam, como no caso do Credit Suisse, colocam em dúvida a questão da recuperação da economia global e se a recessão já não está forte demais e se os bancos centrais, ao apertar os juros, vão provocar uma recessão ainda maior. Ainda que sejam crises diferentes, né? Vale falar que o SVB entrou nesse prejuízo bilionário por causa dessa questão dos títulos e o Credit Suisse por causa de outros escândalos que eu sei que vocês vão explicar, e isso é o que também traz a dúvida para essa decisão do BCE, como do Banco Central Europeu, como essa crise do Credit Suisse é de uma outra natureza, não é necessariamente ligada aos juros, qual que vai ser a decisão da Christine Lagarde e mais que isso, o que ela vai falar depois da decisão na sua coletiva imprensa que vai acontecer às 10h45 aí do horário de Brasília. Tá aí, agora é cedinho, não consigo saber exatamente o que vai escolher, nem o que vai dizer Christine Lagarde, que é a chefe do Banco Central Europeu. Como vocês ouviram, a Suíça não faz parte da zona do euro, tem a sua própria moeda, o seu próprio Banco Central. O Credit Suisse está sob a regulação, principalmente, né, da regulação suíça. E aqui, minha gente, tem uma série de escândalos e acontecimentos que, de alguma forma, separam o Credit Suisse de uma crise que pode contaminar ou contagiar outros bancos pelos mesmos motivos. A grande leitura sobre a vulnerabilidade e a fragilidade, os riscos que a crise do Credit Suisse impõe, não é exatamente sobre as causas do que o Banco Suíço está passando, mas sobre este ambiente de alta dos juros, desaceleração da economia e, portanto, levantam essa dúvida. Rapidamente, para vocês entenderem, o Credit Suisse vem enfrentando problemas já há alguns anos e, especialmente de 2019 para cá, muitos escândalos foram sendo descobertos, né, com envolvimento direto do banco. Começou lá em 2019 com o caso de espionagem de ex-executivos do banco, que gerou a demissão do então CEO do Credit Suisse. Depois, a partir de 2020, apareceu envolvimento com tráfico de drogas na Bulgária, envolvimento com propina e corrupção em Moçambique, o escândalo da gestão de fundos de investimento e family offices que estavam sob o guarda-chuva do Credit Suisse, que provocaram prejuízos aí sim no mundo inteiro. O Credit foi considerado culpado e por má gestão, desobediência das leis suíças, no caso da gestão dos fundos de investimento. E em 2022, o último escândalo, que também provocou a renúncia do presidente do Conselho do Banco, foi o fato dele ter chegado no Reino Unido para assistir um jogo de tênis em Wimbledon e ter furado o esquema da quarentena da Covid-19. Então, tem escândalo de corrupção, envolvimento com tráfico, espionagem, má gestão dos fundos e até mau comportamento dos seus executivos. Tudo isso levou a uma onda de saques desde o ano passado, gigantesca no banco. Entrou o Banco Nacional da Arábia Saudita para fazer uma gestão de recursos de capital no Credit Suisse, mas não teve jeito, né? A apresentação do balanço do banco, do balanço do ano passado, trouxe várias inconsistências, trouxe vários problemas. O Banco Saudita se recusou a botar mais dinheiro e aí pronto, estourou a bolha que nós vimos ontem. Agora vamos ouvir o Matheus Pisani, que é economista da CM Capital, que faz uma avaliação sobre a crise do Credit e a percepção de que o mundo pode passar por um problema novo
na gestão do sistema financeiro. Vamos ouvir o Matheus. O Credit ele vem já sofrendo com maus resultados há muito tempo, né? Isso fora os escândalos que você acabou de citar, né? E o fato de ele não ter conseguido, né, mais aportes do seu principal investidor também é outro agravante que poderia sinalizar aí um momento mais propício para uma fusão ou algo nesse sentido. Dado a ajuda que ele acabou de receber, né, do Banco Central da Suíça, que foi uma ajuda bem significativa e que deve ajudar a amenizar as coisas, pelo menos por enquanto, talvez essa perspectiva ela saia um pouco do radar no curto prazo, mas no médio e longo prazo, se eles não conseguirem reestruturar a operação e tornar ela de fato mais rentável, essa seria uma hipótese que não poderia ser descartada de maneira alguma. O Matheus, teve um abalo no setor financeiro inteiro. Os bancos em bloco perderam ontem, aqui no Brasil não foi diferente. No final do dia, houve ali uma tentativa de recuperação, né? Cada um foi se explicando e as coisas foram ficando mais claras. Para o investidor do sistema financeiro, que é um dinheiro considerado ali seguro, é hora de fazer o quê? Olha, no momento, Thaís, ainda é hora de ter bastante calma, tá? É uma situação... o mercado ele tem reagido bastante porque a sombra da crise de 2008 ela ainda é muito próxima da gente, né? Então tem toda essa questão de um temor que isso seja, na verdade, uma crise generalizada e não algo pontual. Tá? Mas no momento o que a gente tem visto é que de fato são crises pontuais, né? Tanto a do Silicon Valley Bank quanto a do Credit Suisse, elas têm causas ali que de certa forma possuem explicação ali justamente nesse momento de aperto monetário, mas os motivos das crises entre si, eles não dão ainda evidências de que é uma crise generalizada. Então no momento o investidor ele pode ficar um pouco mais calmo com relação a isso, principalmente o investidor aqui no Brasil. Então o nosso sistema ele é bem seguro e aparentemente ele não vai absorver os impactos em grande medida dessas crises que a gente está vendo lá fora. Então é um momento de aguardar um pouquinho e claro, ter sempre muito cuidado na hora de avaliar os seus investimentos, enfim, como que está a saúde financeira das instituições que você está investindo. Então é um momento tanto de calma quanto também de maior cuidado na hora de alocar o seu recurso. Tá aí, minha gente. Como sempre, eu pego uma carona para tratar um pouco também dos investimentos, né? Se você é daquele investidor conservador que investe, que compra produtos financeiros de bancos e de instituições financeiras, ora, dá um frio na barriga. Então, agora é hora de manter cautela. No caso do Sistema Financeiro Nacional, o brasileiro é considerado um dos mais sólidos do mundo, portanto, não há uma correlação direta. O que acontece é que, com o aperto dos juros no mundo inteiro, já há uma restrição de crédito. O Brasil está vivendo a sua própria crise aqui com o caso Americanas e outras varejistas e outras empresas que apareceram com problemas nos seus balanços e na sua gestão. E isso tudo provoca, sim, alguma restrição no mercado de crédito, sem falar na taxa de juros. Portanto, o ambiente é um ambiente de cautela. A reação dos mercados de ontem são explicadas por isso. O anúncio do empréstimo ao Credit Suisse já provocou uma abertura dos mercados, tanto na Europa quanto os futuros nos Estados Unidos, nessa quinta-feira, mais positivos depois da perda de ontem. Vocês ouviram a Priscila dizer que as ações do Credit estavam subindo mais de 30%. Ontem ela foi suspensa, a negociação das ações foi suspensa por várias vezes. Agora, o interessante aqui é o seguinte, né? A gente sempre traz aqui as expectativas para a taxa de juros dos Estados Unidos. A Priscila tratou da expectativa para o Banco Central Europeu. Na semana que vem tem a reunião do Fed e aquela ferramenta do CME Group, que eu trago sempre aqui para vocês, ela acompanha onde está colocada a aposta dos gestores e dos investidores para a decisão do Fed sobre os juros. E na semana passada, era majoritária a expectativa de que o Fed subiria de novo, a taxa teria que aumentar novamente o ritmo de alta dos juros para lidar com uma inflação persistente na economia americana. Pois isso mudou completamente depois da crise do Silicon Valley, né, dos bancos do Vale do Silício, e agora com a crise do Credit Suisse. A ferramenta do CME Group mostra uma aposta de mais de 65% dos gestores numa alta de 0,25 ponto percentual, ou seja, o Fed não consegue escapar dessa alta, mas surgiu no horizonte uma parada. O Banco Central paralisando o seu processo de ajuste monetário até entender como as coisas vão ficar. Falta uma semana, minha gente, faltam 5 dias. Até lá, muita coisa pode acontecer no mundo.
Por falar em mundo, a comparação com a crise financeira de 2008, quando houve a quebra do Lehman Brothers e foi ali o início, né, a ponta de um iceberg que atingiu o mundo inteiro, a comparação com 2008 ontem cresceu bastante. Afinal de contas, o que essa crise de agora tem a ver com a crise de 2008. Esse é um ponto interessante, gente, pelo seguinte: a crise de 2008 teve uma natureza muito diferente. Ela foi difusa, ela foi sendo construída, ela começou muito tempo antes do estouro da boiada. Então, ela foi difusa. A fonte dela foi o mercado de hipotecas, que financia o setor imobiliário nos Estados Unidos. Ela acabou envolvendo grandes bancos do mundo inteiro, portanto, com um contágio mundial. Vários produtos financeiros foram sendo criados, né, com uma vista grossa da regulação dos bancos no mundo todo. Vários produtos financeiros foram sendo criados em cima de uma base muito frágil, que era o pagamento das hipotecas nos Estados Unidos. O juro começou a subir para lidar com uma inflação incipiente, e aí o castelo começou a desmoronar, e em 2008 tivemos a derrocada. Portanto, é uma natureza difusa de uma crise que é gerida dentro do próprio sistema financeiro, dos seus produtos e da sua relação com os agentes econômicos. Agora, em 2023, nós temos uma crise que se passa nos Estados Unidos, que tem um caráter bastante concentrado, com potencial de atingir os bancos médios, que tem uma natureza também regulatória, mas muito ligada à questão da alta dos juros nos Estados Unidos para lidar com a inflação, mas ela é uma crise que está concentrada ali e demonstra que pode ser controlável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da saúde do sistema financeiro americano, pelo Banco Central dos Estados Unidos. Na Europa, a crise agora focada no Credit Suisse, mas já levantou a lebre sobre a fragilidade, a vulnerabilidade de outros grandes bancos da Europa que estão passando algum dobrado. Portanto, estamos diante de uma crise de confiança num ambiente de juros em alta. Qual a capacidade que essa combinação de fatores tem para provocar uma crise mundial? Ninguém tem essa resposta. Nós estamos aqui tratando ainda de debates, né? Então, como é que a gente faz para entender o caminho que isso tudo pode tomar? Esse foi o tema da segunda parte da minha conversa com o Matheus Pisani, da CM Capital. Vamos ouvir. Primeiramente, Thaís, é muito importante a gente prestar atenção no comportamento dos bancos centrais nessa conjuntura atual, né? Eles têm sido muito rápidos, muito incisivos com relação à tomada de decisão, ali, ao socorro, né? Tanto no caso do Silicon Valley Bank, mas mesmo no caso do Credit Suisse, né? Eles têm condições agora de fazer esses aportes e de tranquilizar o mercado, no caso dos Estados Unidos, principalmente porque, como você colocou, né, são bancos médios, então não são bancos assim que vão ter um impacto tão grande no conjunto do sistema financeiro, né? Seria um pouco mais preocupante se a gente estivesse aqui discutindo talvez a quebra do JP Morgan ou do Goldman Sachs, por exemplo, né? Então, acho que esse comportamento dos bancos centrais em passar mais tranquilidade e mostrar que é uma situação isolada que não vai se disseminar para o conjunto da economia é extremamente importante também, né? E assim, à medida que isso for, o aperto monetário ele for surtindo efeito no conjunto da economia e o plano de voo dessas instituições ele for sendo cumprido, eles, claro, vão conseguir abaixar os juros e acho que a situação começa a se normalizar e um colapso de um nível mais profundo ele deve ser evitado com certeza. Agora, Matheus, para a gente terminar aqui, o Brasil nisso tudo, nós também estamos no meio aqui de uma discussão da condução da política monetária e houve ontem uma expectativa de que, olha, o Banco Central aqui também vai se intimidar para continuar mantendo os juros, pode antecipar a queda. O processo aqui começou antes. Qual a tua expectativa? A gente sabe que o cenário internacional ele é bem importante dentro da tomada de decisão do Copom, né? Mas a gente ainda tem outras variáveis que são bem preocupantes, né? A primeira delas é a própria questão da inflação, a própria situação da inflação. Então a gente tem uma inflação inercial, especialmente no setor de serviços, que ainda está muito elevada e vai demandar que a nossa taxa ela fique elevada por algum tempo, né? A gente tem essa questão fiscal para resolver, então o arcabouço ele vai ser apresentado, mas a gente sabe que o Banco Central ele só incorpora isso no cenário a partir do momento que ele for aprovado no Legislativo, né? E a questão das expectativas dos agentes. Então, ainda são
mais vetores negativos em termos de política monetária do que efetivamente positivos. Então, mesmo com toda essa questão lá fora, a nossa expectativa é que a taxa de juros ainda permaneça elevada por um período um pouco mais longo de tempo. Tá aí, minha gente. Olha, a situação está toda colocada. Aqui no Brasil, nós estamos com uma agenda fraca de indicadores esta semana. A atenção toda voltada para a apresentação do já famoso arcabouço fiscal, né? Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que já entregou ao presidente Lula a proposta dele, mas a discussão mesmo com os detalhes, né, tão pequenos entre os dois, vai se dar numa reunião amanhã, na sexta-feira, que vai bater o martelo. O presidente Lula e o ministro da Fazenda têm dito que querem resolver essa questão e apresentar logo essa proposta antes da viagem que o presidente da República vai fazer à China na próxima semana. Isso pode servir também de baliza, por exemplo, para a decisão do Banco Central do Brasil. Nós tratamos disso no episódio de ontem. Mas ainda é tudo no campo das hipóteses. Por enquanto, a quinta-feira promete um dia de volatilidade, muita cautela e atenção e tentativa de recuperação, não só das perdas, mas também do susto que a crise dos bancos lá fora provocou no mundo inteiro. O Money fica por aqui. Eu desejo a vocês uma boa quinta-feira. Se cuidem. Um beijo e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.